Irmãos, glória a Deus. Somos livres, né, irmãos? Em Jesus, somos livres para nunca mais pecar, né? Somos livres para dar glória a Deus, livres para servir ao Senhor. Deus nos livrou, né, do pecado, Deus nos livrou da morte, nos livrou deste mundo e nos deu graça para servi-lo. Por isso nós estamos aqui e podemos cantar livre estou. O mundo está preso, as pessoas pensam que são livres, pensam que têm liberdade, mas os servos de Deus são os verdadeiros homens e mulheres que são livres, né? Que são libertos por Jesus Cristo. Irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias na carta que Paulo escreveu a Timóteo. A segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo. Ainda nós vamos falar dentro do tema sobre santificação, ou santidade ao Senhor, não diretamente sobre santificação, mas a questão de nós continuarmos separados deste mundo, né, separado das coisas que acontecem nessa terra e no mundo religioso, que nós, dessa forma, alcançamos a santificação das nossas vidas. Segunda carta a Timóteo, capítulo de número 3. Nós vamos ler 5 versículos. Segunda Timóteo, capítulo de número 3. Esperar um pouquinho, né, irmãos, que todos possam achar. Ajuda a irmã Rosa aí. Isso aí. De acordo que vai manuseando a Bíblia, vai se adaptando a ela, vai se acostumando e vai aprendendo, né, irmãos? Por isso que é importante participar dos cultos, porque é a forma onde nós aprendemos. Tudo isso é aprendizado, né? A gente vai aprendendo aos poucos. Vamos ler então a partir do capítulo 3, somente os primeiros 5 versículos. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Vamos orar. Ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te damos graças porque nos deu a oportunidade, mais uma vez, de mais um dia, de mais uma noite, de estarmos na casa do Senhor, para te adorar, bendizer o teu santo nome, agradecer por tudo quanto o Senhor fez e faz e continua fazendo pelas nossas vidas. Não há nada em nós, ó Deus, que possa te agradar. Somos pecadores, arrependidos, lavados pelo sangue de Cristo, e pela graça e misericórdia nos encontramos de pé. Pedimos que a tua presença seja real, poderosa nas nossas vidas. Que a palavra do Senhor possa falar ao nosso coração mediante o poder do Espírito Santo. O Senhor está no seu trono de glória e nós estamos aqui na terra e queremos te servir, te honrar e magnificar o teu nome. Que a palavra do Senhor possa vir ao nosso encontro, no nosso coração,
e fazer de nós mais homens e mulheres santos, perfeitos, na presença do Senhor. Nós pedimos, entregamos tudo em suas mãos, no nome santo de Jesus. Amém. O perigo dentro da igreja, tempos difíceis, é o tema que nós vamos falar aqui nesta noite, sobre o perigo de dentro da igreja, tempos difíceis. Quando Paulo, irmãos, ele escreveu esta carta, a primeira e a segunda carta a Timóteo, Paulo estava preso em Roma, e Paulo sabia, irmãos, que o seu fim estava próximo. Ele sabia, não sabia quando, que ele ia partir, quando ele ia morrer, mas ele tinha certeza que o seu tempo estava próximo. Ele sabia que ele ia morrer de alguma forma, de alguma maneira ali, eles iriam executá-lo. Ele estava preso por causa da palavra de Deus. Interessante que vários irmãos, naquela época em que Paulo estava preso, abandonaram Paulo. Muitos irmãos abandonaram ele porque ele estava naquela luta, nas dificuldades que ele estava passando, lógico, preso lá em Roma, né? Sai de Jerusalém para ser preso em Roma. E muitos irmãos então ficaram abatidos com aquilo, e por causa da fragilidade espiritual, da fraqueza espiritual, esses irmãos então abandonaram Paulo, deixaram Paulo, mas muitos irmãos estavam fazendo a obra de Deus, estavam executando a obra de Deus. Muitos irmãos ainda criam que Jesus, né, mesmo nas dificuldades que eles estavam atravessando, sabiam que deveriam permanecer na fé, e um deles era Timóteo. Timóteo era um que Paulo chamava Timóteo, meu filho na fé, a ponto de Paulo dizer para ele: olha, Timóteo, você aprendeu as Sagradas Letras com a sua avó Lloyd, né, com a sua mãe, que te ensinou desde pequenininha as Sagradas Letras. E Paulo sempre exortou Timóteo: fica firme na fé, persevera, né, você está aí, porque sabia que era muito difícil, irmãos, aquele período, aquela fase, aquelas grandes perseguições que o Evangelho estava tendo, e Paulo precisava de homens fiéis que tinham sido idôneos, e que Paulo havia ensinado, e um dos líderes dessas igrejas era Timóteo. Timóteo era pastor de igreja, tanto que essa carta de Paulo a Timóteo, ela é classificada como uma das cartas pastorais, ou seja, Paulo escreve essa carta no sentido de orientar os líderes, os presbíteros das igrejas, os pastores das igrejas, como administrar a igreja. Então se chamam cartas pastorais, mas Paulo estava desta maneira. Então Timóteo, ele foi o quê? Um fiel obreiro, um fiel companheiro de Paulo. Mesmo nas prisões, Timóteo não abandonou Paulo, tanto que Paulo escreve essa segunda carta e ele pede que, Timóteo, antes que eu morra, antes que eu parta, como se Paulo estivesse fazendo um apelo: vem aqui me visitar antes que eu parta, né? Antes que eu morra. E essa também foi uma das intenções que Paulo, então, ele escreve essa carta também, alguma coisa pessoal para com Paulo. E está vendo, irmãos, olha bem, sabendo que a sua morte estava perto, então ele faz o quê? Ele admoesta Timóteo para encorajá-lo, para ele ficar firme. Fica firme, a coisa está feia aqui fora, as grandes perseguições, Timóteo, mas eu quero te encorajar, fica firme, pastoreia essa igreja, pastoreia os irmãos aí, e vai vir muitos falsos mestres, falsas doutrinas, né? Mas você fica firme. E interessante que Paulo, então, ele é definido, irmãos, como um modelo para Timóteo, ou seja, quando Timóteo ele ia ensinar a igreja diante das perseguições, ele deveria olhar para Paulo, porque Paulo era o modelo. Tanto que Paulo, em uma das suas cartas, das Escrituras, ele fala, né, para que ele fosse imitado, e sejais meus imitadores como eu fui de Cristo. É muito ousadia de um homem falar assim: sejais, quem de nós aqui poderia dizer, seja meu imitador como eu fui de Cristo? Paulo sabia tanto quanto ele imitava a Cristo, que ele chegou a ponto de dizer isso: vocês sejam meus imitadores, ou seja, se vocês me imitarem,
vocês estão imitando a Cristo. Olha o tamanho do relacionamento que Paulo tinha de comunhão com Deus, com Jesus Cristo, pela ousadia que ele fala isso, e é óbvio que ele fala isso pelo poder do Espírito Santo. Então ele alerta a Timóteo sobre os falsos líderes, né? E esses falsos líderes que estavam pregando as falsas doutrinas. Ele fala que o sofrimento viria, mas que o evangelho era a base para a perseverança cristã. Ou seja, a perseguição vai vir, mas o evangelho que eu tenho pregado é a base para você perseverar na presença de Deus. É a perseverança cristã. O evangelho é a base para que você possa suportar essa perseguição. Tanto que Timóteo, então, ele é exortado a pregar a palavra de dia e de noite. Olha, não cesse de pregar essa palavra, prega de dia e de noite, porque Paulo sabia que o evangelho era o poder para preservar o crente para uma vida de retidão até a volta do Senhor. Essa é o pano de fundo aqui das cartas que Paulo escreveu para Timóteo. Ou seja, o evangelho, ele nos preserva. Se nós somos cristãos e o nosso objetivo é ir para o céu, largar esse mundo e sermos salvos, porque Jesus morreu na cruz para nos salvar, qual é a nossa regra de fé? As Escrituras. Qual é a base para que nós possamos perseverar diante das lutas, das perseguições, do sofrimento que estamos atravessando? As Escrituras. Quando nós observamos as Escrituras, que nós lemos as Escrituras, que nós meditamos nela, entendemos que ela é a palavra de Deus, ela é a base, irmãos, para nós suportarmos todas as aflições, todas as angústias, todas as dificuldades que vêm nessa terra, é pelas Escrituras. Portanto, quem menospreza as Escrituras, quem despreza as Escrituras, irmãos, vai ser um crente fraco. Ele começa a ser um crente fraco porque ele menospreza as Escrituras. Depois ele começa a ser um crente mundano, ele passa a ter as suas ideias mundanas, os seus pensamentos mundanos, porque o que vai nos purificar, o que vai nos libertar, tirar a nossa mente de coisas mundanas, é a palavra de Deus. Ela tem o poder para penetrar na divisão da nossa alma e do nosso espírito, e é a palavra de Deus, por isso que devemos observá-la, e esta é a razão de que Paulo, então, ele fala para Timóteo. Aqui no capítulo 3, ele começa falando pela segunda vez a Timóteo, porque no capítulo 4 de 1 Timóteo, ele fala praticamente a mesma coisa, aqui é como se fosse um reforço. Então aqui ele diz que, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Ou seja, na linguagem original, são dias difíceis, nos últimos dias, irmãos. Paulo, quando ele fala isso, ele já tinha, antes de ser preso em Éfeso, quando Paulo foi preso em Éfeso, que ele sai de Éfeso, a cidade de Éfeso, que ele vai para Jerusalém, quando Paulo ele reúne os presbíteros da igreja de Éfeso, ele diz: olha, quando eu for tirado do meio de vocês, do meio da igreja, haverá lobos devoradores, falsos mestres, falsos ensinadores, que não perdoarão o rebanho. Paulo então já estava analisando o que iria acontecer após a sua partida e o que ia acontecer com a igreja. Isso na época de Paulo, para os irmãos terem uma ideia. Então, para Paulo já eram os últimos dias. Desde quando a igreja foi fundada, irmãos, e que Jesus morreu na cruz, e que até os nossos dias nós estamos vivendo esses últimos dias. Tempos difíceis. O negócio é que eles vão acelerando à medida em que o retorno de Cristo se aproxima. Ou seja, a igreja ela nasce perfeita, ela nasce santa, e a partir do momento em que Paulo morre, vai infiltrando no meio das igrejas falsos mestres, sempre o diabo atacou a igreja e ele vai continuar atacando até os últimos dias. Paulo diz então aqui: sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, dias difíceis, tanto na época dele, quanto também na nossa época. Não consigo entender por que Deus reservou esses tempos difíceis para nós cristãos. E são tempos trabalhosos, dias difíceis que nós estamos vivendo e que nós estamos atravessando. E Paulo disse isso no capítulo 4, do versículo 1, em 1 Timóteo, ele disse
praticamente a mesma coisa. Ele fala, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Então ele diz, mas o Espírito, ele, com expressão ele diz que nos últimos tempos, nos últimos dias, haveriam tempos trabalhosos, apostatariam alguns da fé, alguns líderes da fé. E ele fala isso no capítulo 4, no versículo 1 de 1 Timóteo. Agora ele fala aqui também, como eu já disse antes aqui, em 2 Timóteo, no capítulo de número 3, é o texto que nós estamos lendo. Ou seja, quanto mais se aproxima o fim, mais as coisas pioram. Irmãos, nós precisamos entender o seguinte: as coisas na terra não vão melhorar. Você que já é crente há um bom tempo, você sabe disso. As coisas na vida nessa terra nunca vão melhorar. A tendência, principalmente para a igreja, é piorar. Nós estamos afunilando, estamos cada vez mais apertando e vai apertar muito mais. Em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 3, Pedro disse o seguinte: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, os seus próprios pecados, escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3, nos últimos dias. E ele disse também: mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, olha bem, que nos últimos tempos, nos últimos dias, haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências, em Judas, versículos 17 e versículo 18. Observe, irmãos, que os apóstolos, se eu for citar, tem mais outros aqui, todos os apóstolos, e o próprio Cristo, tem alguns versículos que Cristo também havia profetizado, todos eles viram, irmãos, o tempo do fim, os últimos tempos, que esses escarnecedores aumentariam a partir que esse tempo fosse se aproximando. Esses dias maus que nós estamos atravessando, não é para nós ficarmos espantados. Olha como é que a situação está. Não, não é para nós ficarmos espantados, porque já foi profetizado. O Senhor Jesus profetizou isso. Até mesmo os profetas do Antigo Testamento profetizaram também esses tempos difíceis. E todos os apóstolos, nós sabemos da história dos apóstolos, como foram que eles morreram, e eu fico admirado como líderes de hoje querem ter vida boa, irmãos, querem ter uma vida regalada, e parece que eles não olham para a Bíblia, parece que eles não leem Bíblia, porque todos os apóstolos e o nosso próprio Senhor, o fim deles foram dessa forma como nós sabemos. Se matar o Filho de Deus, o que vai ser de nós? Se fizeram isso com Jesus, o que vai ser de nós? E os apóstolos, todos eles morreram nessa situação, com muitas lutas e muitas dificuldades. Então por quê, irmãos? Nós não somos deste mundo, nós não vivemos para este mundo. Esses dias são o que, irmãos? Assinalados por um aumento muito forte de iniquidade. A iniquidade vai aumentar. Olhe bem, vocês estão vendo com os próprios olhos de vocês. Cada dia a gente fica cada vez mais. O Sérgio mandou um vídeo para mim de essas heresias, né? Ele manda para mim, eu mando para ele, a gente fica trocando. Aí ele mandou para mim. Aí depois eu falei: Sérgio, você ouviu isso? Ah, pastor, eu tinha visto sim, eu nem mandei porque já não sei nem mais o que eu vou fazer. Ele falou. Irmãos, então, sabe, assim, é um absurdo que nós estamos vendo. E como eu disse quarta-feira passada, é necessário que nós tenhamos o quê? Discernimento espiritual, que nós sejamos verdadeiros, que nós sejamos santos, esforçar mesmo. Por quê? São tempos difíceis e a igreja corre perigo. A igreja corre perigo, nós corremos o perigo de esfriar, de apostatar, de desanimar, de não querer mais servir a Deus, ou nos acomodar, irmãos, a sentarmos de qualquer jeito, de qualquer maneira. Ah, está tudo bem, não está mexendo comigo. É engano.
Nós somos um corpo e somos membros, precisamos cuidar uns dos outros. Por isso é necessária essa reunião que nós fazemos, às quartas, às sextas, aos domingos pela manhã, domingo à noite, os nossos cultos, os nossos eventos que nós fizemos. Precisamos nos fortalecer, principalmente diante da palavra de Deus. Nos fortalecer, porque vai piorar, irmãos. A pressão é muito grande sobre nós, a pressão é muito grande, forçando a barra. Abra a mão, abra a mão, abra a mão, abra as portas, a pressão é muito grande sobre nós. E o que nós vamos fazer? Abrir as portas? Mundo entra? Não, não podemos fazer isso. Nós conhecemos Jesus, nós conhecemos a palavra. Santidade ao Senhor, santificação da nossa vida. Perfeitos nós nunca seremos, mas vamos nos esforçar para ser perfeito em Cristo Jesus, ser bons cristãos, servir ao Senhor com dignidade, com fidelidade, com sinceridade, mesmo no sofrimento, nas lutas, porque é isso que vamos agradar ao Senhor, é dessa maneira que vamos agradar a Jesus. Então nós vamos ver um verdadeiro colapso, irmãos. Nós vamos ver, já estamos vendo, Paulo viu isso numa visão pelo Espírito Santo, um verdadeiro colapso moral. A imoralidade, ela está crescendo assustadoramente, que a gente já não sabe mais de onde vai vir tanta imoralidade, igual foi nos dias de Sodoma e Gomorra. Como Deus destruiu Sodoma e Gomorra, é o mundo que nós estamos vivendo. Alguns especialistas dizem que o mundo de hoje ganharia de Sodoma e Gomorra, por causa da imoralidade que nós estamos vivendo. Os homens estão imorais, o diabo está lutando para destruir as famílias, fazer os nossos jovens serem imorais, destruir a família, que isso não tem mais importância. Os irmãos estão vendo isso aí acontecendo. Então, a multiplicação de falsos crentes e falsas igrejas, muitas falsas igrejas, falsos crentes, falsos pastores. E Jesus falou em Mateus 24, 11 e 12, e surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Jesus profetizou isso. E por se multiplicar o pecado, a iniquidade ela vai aumentando, ela vai crescendo, e se nós não vigiarmos, respinga em nós, atinge a nossa vida espiritual. Daqui a um pouquinho a gente está desanimada, não queremos mais. A palavra difíceis aqui, irmãos, é uma palavra que é usada no grego, que significa tchalepos ou chalepos, que significa oprimir, aborrecer. Dias difíceis significa aborrecer, dias difíceis, oprimir, difícil de suportar, problemático, perigoso. Os crentes estão vivendo de um jeito em que não conseguem observar esse perigo, analisar esse perigo, o perigo que eles estão correndo.